Olá, bem-vindos a mais um programa Reflexões Espíritas. E no programa de hoje, faremos uma exposição doutrinária trazendo um pequeno trecho do capítulo 5 de uma das mais belas, profundas e impactantes narrativas autobiográficas da literatura espírita que conhecemos. Aquela em que o autor espiritual conta o seu inesquecível e marcante encontro com o Messias de Nazaré. Referimos-nos à obra Há 2000 anos, do Espírito Emmanuel, que, como todos sabem, fora benfeitor do inesquecível médium e incansável trabalhador de espiritualidade, Francisco Cândido Xavier. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Estamos de volta. A obra 2000 anos, um dos famosos 5 clássicos de Emmanuel, e que mostramos com os demais aqui em tela, é bem como estes outros, literatura imprescindível ao estudante da doutrina espírita, e que nos revela o drama da existência deste nobre espírito enquanto encarnado como o grande, respeitável, mas também orgulhoso senador romano Públio Lentulus, que trazia o nome de conhecido cônsul romano, antepassado seu, Públio Cornelius Lentulus Sura, homem de gênio e costumes muito reprováveis, apesar de imensa cultura e, certamente, sua própria encarnação anterior, como a obra nos revela. Como trataremos de apenas um pequeno trecho dessa magnífica e envolvente obra, aquela em que o senador romano tem seu encontro com Jesus, faz-se mister para aqueles que desconhecem ou mesmo não mais recordam alguns detalhes, esclareçamos as motivações que conduziram o nobre senador ao inesquecível encontro. Públio Lentulus, conforme narra os capítulos anteriores, era senador romano e casado com Lívia, mulher delicada, amorosa, gentil e de fino trato também de importante família romana. Tinha com esta a pequena e graciosa filhinha Flávia, que fora cometida pela lepra, doença muito comum naquela época e também fatal. Era comum naquela época também que as pessoas acometidas por essa terrível doença fossem renegadas ao Vale dos Leprosos, mas por tratar-se de gente de posses e importante nome da sociedade no governo, Públio Lentulus foi designado para assumir a prefeitura na cidade de Cafarnaum, às margens do Tiberíades, também conhecido como Lago de Genezaré, em que vamos encontrar nos evangelhos de Jesus diversas passagens onde o mestre nazareno fazia suas preleções aos discípulos e demais ouvintes. Cafarnaum era uma pequena cidade de um vilarejo com um ar puro, sol moderado e contato com a natureza. Por isso, bastante aprazível para uma possível recuperação da pequena Flávia. O casal levava consigo também Ana, serviçal e cuidadora da criança. Ana, entretanto, identificava-se com os ensinamentos que Jesus propagava e mesmo às escondidas de seus senhores, sempre que possível, ia assisti-lo palestrar. Já o casal cultuava as divindades romanas
como o deus Júpiter, entre outros. Já instalados na cidade há vários dias, a amorosa Lívia via sua filhinha com a saúde cada vez mais debilitada e as feridas lhe cobrindo o pequeno e delicado corpinho. Desesperada e sob sugestão de sua prestimosa servidora Ana, Lívia toma a decisão de conversar com seu esposo, Públio Lentulus. Bem, amigos, deste preâmbulo que fizemos em diante, inicia-se a narrativa de Emmanuel em o capítulo 5 da obra 2000 anos. Pensamos em resumir com nossas próprias palavras o trecho em seguida, como o fizemos até o momento. Entretanto, tamanha beleza das linhas que se seguirão, que pedimos licença para reportá-las na íntegra, e com poucos comentários nossos, a fim de não perdermos nada nesta preciosidade de ensinamentos trazidos deste encontro entre Públio Lentulus e Jesus. Então, segundo Emmanuel, em sua narrativa, iniciando o referido capítulo. O dia seguinte amanheceu, trazendo as mais sérias preocupações a Públio e sua família. Ainda cedo, vamos encontrá-lo em íntimo colóquio com a esposa, que se lhe dirige em voz súplice e afetuosa. Considero, querido, que devas atenuar um pouco os rigores da posição em que o destino nos colocou, procurando esse homem generoso para benefício de nossa filha. Todos se referem às suas ações, empolgados por sua bondade edificadora, e eu acredito que o seu coração se apiedará de nossa desditosa situação. O senador ouviu-a, apreensivo e incerto, exclamando ao final: Pois bem, Lívia, acederei aos teus desejos, mas só as angústias que nos vai na alma me faz transigir de maneira tão rude com os meus princípios. Não procederei, todavia, conforme sugeres. Irei sozinho à cidade, como se me encontrasse em hora de simples entretenimento, passando pelo trecho do caminho que nos conduz às margens do lago, sem chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta, de modo a não descer de minha dignidade social e política. E, no caso de sobrevir alguma circunstância favorável, far-lhe sentir o prazer que nos causaria a sua visita, como fim de reanimar a nossa doentinha. Um comentário meu aqui é que vejam como podemos ver a altivez e o quanto era orgulhoso o senador Públio Lentulus. Certamente já muito melhor do que sua encarnação anterior, quando fora também chamara-se Públio Lentulus de Sura, mas aqui agora já mais amenizado, entretanto mantendo altivez e orgulho. Bom, continuamos o diálogo. Muito bem, disse Lívia, entre confortada e agradecida. Guardo na alma a mais sincera, profunda fé. Vai sim, querido. Ficarei rogando a bênção dos céus para a nossa iniciativa. O profeta que agora surge como verdadeiro médico das almas saberá que atrás de tua posição de senador do império há corações que sofrem e choram. Públio notou que a esposa se exaltara nas suas considerações, deixando-se conduzir pelo que julgava um excesso de fraqueza e preguiçismo. Entretanto, nada lhe demonstrou a respeito em face das amarguras do momento, suscetível de desvairar o cérebro mais forte. Deixou que as horas movimentadas do dia se ecoassem com a claridade do poente, e quando o crepúsculo entornava
as suas meias tintas na paisagem maravilhosa, saiu, fingindo distração e alheamento, como se desejasse conhecer de perto a antiga fonte da cidade, motivo de atração para todos os forasteiros. Após haver percorrido uns 300 metros de caminho, encontrou transuentes e pescadores que se recolhiam e encaravam com mal disfarçada curiosidade. Uma hora passou sobre as suas amargas cogitações íntimas, um velário imenso de sombras invadia toda a região cheia de vitalidade, de perfumes. Pensava consigo mesmo. Onde estaria o profeta de Nazaré naquele instante? Não seria uma ilusão a história de seus milagres e de sua encantadora magia sobre as almas? Não seria um absurdo procurar ao longo dos caminhos, abstraindo-se dos imperativos da hierarquia social? Em todo caso, deveria tratar-se de um homem simples e ignorante, dada sua preferência por Cafarnaum e pelos pescadores. Dando curso às ideias que lhe influíam a mente, incendiada e abatida, Públio Lentulus reconsiderou dificílima a hipótese de seu encontro com o mestre de Nazaré. Como se entenderiam? Não lhe interessara o conhecimento minucioso dos dialetos do povo, e certamente Jesus lhe falaria em aramaico, comumente usado na bacia de Tiberíades. Profundas cismas estornavam-lhe do cérebro para o coração, como se a sombra do crepúsculo lhe precediam a noite. O céu, porém, àquela hora, era de um azul maravilhoso, enquanto as claridades opalinas do luar não haviam esperado o fechamento absoluto do leque imenso da noite. O senador sentiu o coração perdido num abismo de cogitações infinitas, ouvindo-lhe palpitar descompassado no peito o preço. Dolorosa emoção lhe compungia agora as fibras mais íntimas do espírito. Apoiara-se insensivelmente num banco de pedra enfeitado de silvas e deixara-se ali ficar, sondando o ilimitado do pensamento. Nunca experimentara a sensação idêntica, senão no sonho memorável relatado unicamente a Flamínio. Recordava-se dos menores feitos de sua vida terrestre. Afigurava-se-lhe haver abandonado temporariamente o cérebro, o cárcere do corpo material. Sentia profundo êxtase diante da natureza e das suas maravilhas, sem saber como expressar admiração e reconhecimento aos poderes celestiais. Tal clausura em que sempre mantivera o coração insubmisso e orgulhoso. Das águas mansas do lago de Genezaré pareciam-lhe emanarem suavíssimos perfumes, causando-lhe deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que busca aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos, destacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma satisfação irresistível. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração mergulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério nas magnificências de Capri lhe haviam imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolavam-lhe dos olhos, que raras as vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar,
mas tinha o peito sufocado. E o preço foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo Nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fonte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma pátrio, dando-lhe a inesquecível impressão de que tratavam de que a palavra que era de espírito para espírito, de coração para coração. Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurasses publicamente na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza. Eu venho ao encontro do teu coração desfalecido. Públio Lentulus nada pôde exprimir além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Mas o profeta, como se prescindisse de suas palavras articuladas, continuou: Sim, sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu pai. Veio atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe represavam o coração, querendo crer que os seus sentimentos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Não, meu amigo, não estás sonhando, exclamou meigo e enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvios do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aprová-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para o teu espírito, neste momento, um minuto glorioso. Se eu conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora interminável de redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência. Se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurar reunir as ovelhas trasmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Públio fitou aquele homem extraordinário, cujo desassombro provocava admiração e espanto. Humildade. Que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim? A ele, senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo? Num minuto lembrou a cidade dos Césares coberta de triunfos e glória, cujos monumentos e poderes acreditava naquele momento fossem imortais.
Todos os poderes do teu império são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados, no momento oportuno, aos tribunais da justiça de meu Pai, que está no céu. Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem, a lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Agora volto ao lar. Consciente das responsabilidades do teu destino, se a fé instituiu a tua casa, o que consideras alegria com o restabelecimento de tua filha, não te esqueças que isso representa um agravo dos deveres para o teu coração diante de nosso Pai Todo-Poderoso. O senador quis falar, mas a voz tornara-se-lhe embarcada de comoção e profundos sentimentos. Desejou retirar-se, porém, neste momento notou que o profeta de Nazaré se transfigurava de olhos fitos no céu. Aquele sítio deveria ser um santuário de suas meditações e de suas preces. No coração perfumado de natureza, porque Públio adivinhou que ele orava intensamente, observando que lágrimas copiosas lhe lavavam o rosto, banhado então por uma claridade branda, evidenciando a sua beleza serena e indefinível melancolia. Nesse instante, contudo, suave torpor paralisou as faculdades de observação do patrício, que se aquietou estarrecido. Deviam ser 21 horas, quando o senador sentiu que despertava. Leve aragem acariciava-lhe o cabelo, e a lua entornava seus raios argênteos no espelho carinhoso do imenso das águas, guardando na memória os mínimos pormenores daquele minuto inesquecível. Públio Lentulus sentiu-se humilhado e diminuído em face da fraqueza de que dera testemunho diante daquele homem extraordinário. Uma torrente de ideias antagônicas represava-lhe no cérebro, acerca de suas demonstrações e daquelas palavras agora arquivadas para sempre no âmago de sua consciência. E pensando consigo, também Roma não possuía os seus feiticeiros? Buscou rememorar de todos os dramas misteriosos da cidade distante, das suas figuras impressionantes e incomparáveis. Não seria aquele homem uma cópia fiel dos magos adivinhos que preocupavam igualmente a sociedade romana? Deveria ele, então, abandonar as suas mais caras tradições de pátria e família para tornar-se um homem humilde, irmão de todas as criaturas? Sorria consigo mesmo, na sua presumida superioridade, examinando a inanidade daquelas exortações que considerava desprezíveis. Entretanto, subiam-lhe do coração ao cérebro outros apelos comovedores. Não falara o profeta da oportunidade única e maravilhosa? Não prometera com firmeza a cura da filhinha à conta da fé ardente de Lívia? Mergulhando nessas cogitações íntimas, abriu cautelosamente a porta da residência, encaminhando-se ansioso ao quarto da enferma. E suave milagre! A filhinha repousava nos braços de Lívia com absoluta serenidade. Sobre-humana e desconhecida força mitigara-lhe os padecimentos atrozes, porque seus olhos deixavam entrever uma doce satisfação infantil, iluminando-lhe o semblante risonho. Lívia contou-lhe, então, cheio de júbilo maternal, que, em dado momento, a pequenina dissera experimentar na fronte o contato de mãos carinhosas,
sentando-lhes em seguida no leito. Como se uma energia misteriosa lhe vitalizasse o organismo de maneira imprevista. Alimentara-se, a febre desaparecera contra todas as expectativas, ela já relatava atitudes de convalescentes, palestrando com a mãezinha, com graça espontânea na sua meninice. Terminando o relato, a jovem senhora concluiu com entusiasmo. Desde que saíste, eu e Ana oramos com fervor junto à nossa doentia, implorando ao profeta que atendesse ao teu apelo, ouvindo os nossos rogos, e agora eis nossa filhinha se restabeleceu. Poderá, querido, haver felicidade maior do que esta? Ah, Jesus deve ser um emissário direto de Júpiter, enviado a este mundo em gloriosa missão de amor e de alegria para todas as almas. Ana, porém, que escutava comovida, interveio num gesto espontâneo e incoercível, oriundo da grata satisfação daquele momento. Não, minha senhora, Jesus não vem da parte de Júpiter. Ele é o Filho de Deus, seu Pai e nosso Pai que estás nos céus, e cujo coração está sempre cheio de bondade e misericórdia para todos os seres, conforme o Mestre nos ensina. Louvemos, pois, ao Todo-Poderoso pela graça recebida, agradecendo a Jesus com uma prece de humildade. Publio Lentulus acompanhou a cena em silêncio, intimamente contrariado, com verificar a intimidade estreita de sua mulher com uma simples serva da casa. Observou com profundo desagrado não só a espontaneidade da gratidão entusiástica de Lívia, como a intromissão de Ana na conversa que considerava ousadia. Bem, pessoal, ainda nessa cena, alguns diálogos se processam em que o senador repreende Ana e a esposa Lívia, dispensando Ana do ambiente e notificando a esposa que a demitiria tão logo a pequena Flávia se fortalecera mais. Porém, após ouvir duras críticas de Lívia, o senador considerou os elevados conceitos da mulher, sentindo-se arrependido do seu ato impulsivo e capitulou diante do bom senso daquelas palavras. Então, passam-se mais alguns diálogos entre o casal, mas vamos voltar ao texto, porque eu quero ainda trazer a parte final aqui. É claro que o capítulo continuará ainda, mas nós vamos nos deter neste fechamento desta cena, que é muito interessante. Seguindo ali, então, na leitura, Publio Lentulus, contudo, obedecendo ao impulso de suas vaidades pessoais, não desejava recordar a figura extraordinária que tivera ante os olhos deslumbrados. Arquitetava castelos de teorias na sua imaginação, superexcitada para afastar a interferência direta daquele homem no caso da cura da filhinha, respondendo assim às objeções do seu próprio espírito de observador e analista meticuloso. Não podia esquecer que o profeta o envolvera em forças ignoradas, emudecendo-lhe a voz e fazendo-o ajoelhar-se, doendo-lhe ao orgulho despótico essas circunstâncias consideradas como dolorosa humilhação. Ideias martirizantes povoavam-lhe o cérebro exausto de tantas lutas interiores, e depois de uma invocação aos gênios protetores da família, no altar doméstico, buscou repousar das amargas fadigas íntimas. Naquela noite, todavia, sua alma experimentava as mesmas recordações da existência pregressa nas asas embaladas do sonho. Viu-se vestido com as mesmas insígnias do cônsul, o cônsul Publio Lentulus de Sura, ao tempo de Cícero, e reviu as atrocidades praticadas do consulado, as reuniões secretas de Lúcio Sérgio Catilina,
às perversidades revolucionárias, sentindo-se de novo levado à presença daquele mesmo tribunal de juízes austeros e venerados que no sonho anterior lhe haviam notificado o seu renascimento na Terra, em épocas de grandes claridades espirituais. Diante daqueles magistrados veneráveis, ostentando togas alvas de neve, experimentou amarga sensação de angústia batendo-lhe descompassadamente o coração. O mesmo juiz respeitável levantou-se do ambiente sublimado de luzes espirituais, exclamando: Públio Lentulus, por que desprezaste o minuto glorioso com o qual poderias ter comprado a hora interminável e radiosa da tua redenção na eternidade? Estiveste esta noite entre dois caminhos, o do servo de Jesus e o do servo do mundo. No primeiro, o jugo seria suave e o fardo leve, mas escolheste o segundo, no qual não existe amor bastante para lavar toda iniquidade. Prepara-te, pois, para trilhá-lo com destemor, porque preferiste o caminho mais escabroso, em que faltam as flores da humildade para atenuar o rigor dos espíritos venenosos, dos espinhos venenosos. Sofrerás muito, porque nesta estrada o jugo é inflexível e o fardo pesadíssimo. Mas agiste com liberdade de consciência, no jogo amplo das circunstâncias de tua vida, conduzindo a uma oportunidade maravilhosa, perseveraste no propósito de percorrer a via amarga e dolorosa das provações mais ríspidas e mais agudas. Não te condenamos para tão somente lamentar o endurecimento do teu espírito em face de verdade da luz. Retempera todas as fibras do teu eu, pois enorme há de ser doravante a tua luta. Ouvi atento aquelas exortações comovedora, mas neste instante despertou para as sensações da vida material, experimentando singular abatimento psíquico a par de tristeza indefinível. Ainda cedo, sua atenção foi reclamada por Lívia, que lhe apresentava a pequena Flávia convalescente e feliz, a epiderme, como se alisara subitamente o processo terapêutico desconhecido e maravilhoso, desaparecendo os tons violáceos que anteriormente precediam as rosas de chaga viva. O senador recuperou alguma coisa de sua serenidade íntima com verificar as melhoras positivas da filhinha, que lhe apertou amorosamente de encontro ao coração, exclamando mais tranquilo: Lívia, é bem verdade que ontem à noite estive com o chamado mestre de Nazaré. Mas, com lógica da minha educação e dos meus conhecimentos, não posso admitir seja ele o autor do restabelecimento de nossa filha. E de seguida passou a relatar de modo superficial os acontecimentos que já conhecemos, sem referir, todavia, os pormenores que mais o impressionaram. Lívia ouviu atenciosamente a narrativa, mas dotando-lhe as íntimas disposições para com o profeta, que ela considerava criatura superior e venerável. Não quis externar seu pensamento em torno do assunto, receosa de um atrito de opiniões inoportuno e injustificável. No seu coração, agradecer àquele Jesus carinhoso e compassivo que lhe atendera às angustiosas súplicas maternais e no imo da alma acariciava a esperança de beijar-lhe a fímbria da túnica, com humildade em testemunho de seu sincero reconhecimento antes de regressar a Roma. 4 dias decorridos, a enferma apresentava sinais evidentes de seguro restabelecimento físico, dando motivo ao mais amplo júbilo de todos os corações. Meus amigos, a bela narrativa de Emmanuel tem seguimento neste e nos mais capítulos que virão ainda, com detalhes e passagens
tristes envolvendo outros personagens de conhecimento do casal e que os afeta diretamente, bem como a seus destinos. A obra em si, ela retrata uma época em que podemos até chamar de uma fogueira de vaidades e traições. Mas é uma obra interessante, como disse, uma das mais belas narrativas da literatura espírita, e também é o depoimento de um espírito de escola que esteve frente a frente com Jesus. E como relata Emmanuel, a seu tutelado Chico, ainda hoje lhe dói o coração rever essas memórias. Semelhante experiência fora vivida décadas depois por Saulo de Tarso às portas de Damasco, e que, à época, perseguindo lá um cristão, Ananias, tem a visão de Jesus à sua frente, caindo do cavalo, ficando momentaneamente cego, mas tem ali Saulo de Tarso a oportunidade de uma mudança em sua vida, de tomar uma decisão, e ele toma. E obviamente uma decisão que fora diferente daquela de Públio Lentulus. Isso escreveu para ambos destinos bem diferentes após o encontro com Jesus. Muito bem, ficamos por aqui com a gratidão de todos, querendo ainda desejar a todos os meus amigos boas festas e até nosso próximo encontro, talvez no próximo ano. Muito obrigado e um grande abraço.